Vamos fazer uma oração. Pai querido e Pai amado, na Tua santa presença, Senhor Deus, estamos, Pai. Queremos colocar esse momento diante, Senhor Deus, do Teu altar, Senhor querido, o momento da Tua palavra, Pai. Eu creio que o Senhor já recolheu, Senhor Deus, as adorações, Pai, feito nesse lugar, Senhor querido, e sei que o Senhor tem algo separado, reservado, Senhor Deus, para nós nesta noite, Pai, como um pão fresquinho, Pai, que vem do céu, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor nunca nos despede, Senhor Deus, de mão vazia, Senhor querido. E eu sou muito feliz, Pai querido, por servir e adorar a Ti, Senhor querido. Senhor, eu sou muito feliz de saber que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor nos chamou, nos escolheu, Pai. Os anjos queriam, Senhor Deus, fazer essas obras, Pai, mas o Senhor confiou elas às nossas mãos, Pai querido. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor Deus, para Te adorar, reconhecer quem o Senhor é para nós, Pai querido. Eu peço que o Teu Espírito Santo, amado Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa tomar controle da minha emoção, dos meus sentimentos, que não seja eu falar nada do que eu sei, porque eu sei muito pouco, mas eu peço que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja por meio do Teu Espírito, Pai, a Tua amada igreja, Pai, porque eu sei que isso pode trazer, Senhor Deus, um avanço, Senhor Deus, para a Tua casa, Pai, para a Tua noiva, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando esta casa, que o Senhor continue abençoando as autoridades dessa casa, os pastores, os líderes, Pai querido, cada departamento, Senhor Deus, tudo para a glória e honra do Teu santo nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Se eu cair aqui não é arrebatamento, tá? Meu Deus. Confesso que eu tô um pouco trêmulo. É a presença de Deus. Eu pedi a oportunidade de estar ministrando a palavra, me concederam, eu glorifico a Deus por isso. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos tem a ver com o que eu gosto de fazer. Oração. Pastor Saulo. Intimidade com Deus. A oração é um meio de nós usufruir da bondade e da glória de Deus. Nós alcançamos lugares altos nas regiões celestiais. Eu coloquei como título da ministração provisão celestial através do poder da oração. Todos nós que queremos alcançar alguns níveis na presença do Senhor, é necessário que nós tenhamos comunhão com o Senhor. E ter comunhão com o Senhor é estar na presença dEle, é estar adorando a Ele, é estar orando, colocando o nosso coração diante do Senhor. A oração não pode estar de fora da vida de um verdadeiro cristão. Se nós compreendemos perfeitamente o tamanho do poder que tem uma oração, nós passaremos a maior parte do nosso tempo orando. É muito importante nós entendermos isso a respeito da oração. Quando se trata de oração, algumas pessoas meio que fogem, né? Porque talvez não compreenda perfeitamente o que isso quer dizer. Eu não vou trazer algo assim para os irmãos a respeito aprofundado sobre oração. É algo raso, mas é algo que o Espírito Santo me deu e é muito valioso. Eu vou deixar algumas referências de alguns homens que se comprometiam em orar e Deus fazia as coisas extraordinárias através da vida dessas pessoas. A primeira pessoa é Daniel. Você pode escolher nas histórias de Daniel. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que ele era um homem de intimidade com Deus. A intimidade com Daniel era tão profunda com o Senhor que o Senhor mandava anjos para enviar as provisões que Daniel pedia ao Senhor. Você pode escolher ali a oração, qual foi mais poderosa de Daniel, se foi quando ele estava na cova do leão, se foi quando os amigos dele foi para a fornalha.
tenho certeza que ele intercedeu ali pelos amigos dele, se foi quando ele pediu ali para Deus a revelação de algumas coisas que estavam acontecendo. Então Daniel, ele era um homem de oração, e por meio da oração o Senhor revelava-se a Daniel. Também tem Elias. A palavra de Deus vai dizer ali em Reis, que Elias orou. É Reis, pastor? Elias orou. Eles estavam ali em uma disputa, os inimigos querendo desafiar o povo de Deus. E na verdade era só um profeta que representava toda a igreja, né? E Elias, ele se posiciona ali diante daquela adversidade, né? Os inimigos afrontando, né, o nosso Deus. E Daniel, ele não acha que isso deveria ficar impune, né? Então Elias, ele faz uma oração e ele pede que, na verdade Elias, ele pede que o Senhor mandasse fogo do céu, e ao mandar fogo do céu, o povo que clamava viu que quem realmente tinha poder era o nosso Deus, por meio de Elias. Também Elias, ele ora a Deus e ele fala que na oração, para que não chovesse durante 3 anos, e assim se fez. E novamente Elias, ele ora a Deus e fala para Deus mandar chuva, e assim se fez. Então Elias era um homem simples, mas que orava, e pela simplicidade dele e a busca e entrega ao Senhor, acontecia os milagres. Não basta ser só profeta. Profeta, se você for ver, não estou querendo atingir ninguém, tá, meus irmãos? Mas profeta é um ministério, e quase todos nós temos um ministério. Mas se nós não buscarmos em oração para que esse ministério em nós se aviva, e que Deus nos use para que esse ministério aconteça na nossa vida, você só vai ter o título de profeta, mas não vai acontecer nada. Então a oração, um profeta, para profetizar, ele tem que estar com intimidade com o Senhor, porque o Senhor vai se revelar a ele por meio da oração. Também tem Josué. Josué, ele orou quando eles estavam em batalha contra os inimigos ali, e Josué, ele ora e fala assim, para que o sol parasse, e o sol parou. Tamanho poder e fé que ele tinha ali, né? E assim se fez. Jesus também, ele crescia tanto em conhecimento e em graça. Conhecimento, se você for buscar um pouco a fundo, Jesus, ele buscava conhecimento estudando a palavra, estando dentro do templo, debatendo a palavra do Senhor, e ali Jesus crescia no conhecimento. Na graça, se você for buscar também, você vai ver que Jesus, ele orava mais que 3 vezes, no mínimo 3 vezes por dia. E ele ensinou apenas uma vez em Mateus 6 sobre a oração. O restante ele fez para que os seus discípulos aprendessem com ele. Então ele falava, vamos comigo, eu vou orar. E eles iam, e lá eles viam a manifestação do poder de Deus por meio da oração. As nossas maiores lutas, elas não estão aqui no mundo físico. As nossas maiores lutas, elas estão no mundo espiritual. E como que nós acessamos o mundo espiritual? Através da oração. A oração, ela transcende o mundo. Ela vai no mundo espiritual e ela chega aonde está travado uma batalha. Quando nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor e nos posicionamos numa posição de confrontar o que está acontecendo no mundo espiritual por meio das palavras proferidas da nossa boca em oração, o Senhor, ele se manifesta. Então, eu aprendi que o mundo natural, ele é regido pelo mundo espiritual. Antes de acontecer as coisas na terra, primeiro acontece no mundo espiritual, aí depois passa para o mundo natural, né? Então, porque Daniel, ele orava e pedia para Deus ele pedia para Deus algo ali, não me lembro, mas havia um principado ali, um anjo das trevas, que segurou a oração de Daniel. O que Daniel pediu a Deus, segurou no mundo espiritual. Então, o que ele precisava estava no mundo espiritual. E até chegar no mundo natural, teve uma batalha. Só que Daniel, ele não cessa de orar. Ele continua orando 20 e alguns dias, se não me engano, 21 dias. E por ele persistir em oração, o Senhor envia então Miguel, porque Gabriel não tinha
patente para passar desse principado. Então Miguel é enviado pelo Senhor e então a bênção de Daniel chega. Então, quando você busca em Deus algo, meus amados, e você ora, pede para Deus algo e você fala, poxa, eu tenho orado, tenho buscado e isso não tem acontecido, eu quero deixar isso para você. Não pare de orar, porque a nossa oração não é igual um pedido do iFood que nós coloca ali e vai chegar aqui na tua porta. Não é assim, não. A oração é joelho no chão e você vai continuar pedindo algo para Deus até que Deus te conceda. Vou compartilhar um testemunho aqui com os irmãos. Desde que eu aprendi sobre oração, eu fui criado no meio de uma igreja que fazia culto nos lares e oração nos lares, sabe? Aquelas correntes de oração que eles chamavam, né? Então eu aprendi vendo com eles. E quando eu aprendi sobre oração, eu orava o seguinte: o primeiro carro que eu tiver, não vou comprar, Deus vai me dar. E eu orava em cima disso. Deus, a Zilânia, minha testemunha, meus pessoal que moram em São Paulo são minhas testemunhas. Eu falava, Deus, quando estiver pronto para receber, eu quero um carro, Senhor. E eu orava que o Senhor me desse um carro. E um dia eu comecei um ministério lá com o Eldinho na minha casa sobre oração. E o Eldinho foi lá em casa. Daí o Eldinho falou, como que está a habilitação? E eu tinha começado e parei. E o Eldinho me insistiu para que eu continuasse a habilitação. Eu fui, terminei ali a minha habilitação. Quando eu terminei a minha habilitação, o Senhor usou a vida do Gustavo, trocou de carro e o Gustavo me abençoou com um carro. E esse carro é bênção na minha vida hoje. Entendeu? A oração não foi um dia. Quando eu aprendi sobre oração, uns 12 anos, e eu vinha orando. Aconteceu o ano passado, mais ou menos uns 12 anos para frente. Então 12 anos falando que o meu primeiro carro não compraria, eu ganharia do Senhor. E foi assim que o Senhor fez. Ele move o coração dos homens, se for necessário, para te abençoar com o que você necessita. Isso é persistência na oração. Quando vem o Espírito Santo sobre a igreja, em Atos, promessa em Joel 2, os apóstolos eles se reuniam nas casas e ali eles oravam muitas e muitas vezes. Se você for ler Atos, você prestar atenção muito sobre o que está escrito em Atos, você vai ver que inúmeras vezes a pessoa que está relatando esse livro, ele vai dizer que a igreja se reunia na casa de Maria, se reunia na casa de um e de outro, e assim vai. Do Novo Testamento para lá, você vai ouvir muito isso. E ele se reuniu na casa de um irmão abençoado para orar, e lá Deus se movia. Então, isso é muito importante. Estamos sempre ligados em oração. Hoje nós temos o grupo familiar. O grupo familiar é uma bênção. O grupo familiar, ele transforma a nossa vida, e no meio do grupo familiar é um momento que existe uma oração em uma casa, Atos. Então, isso é muito importante, oração no lar. Estar reunidos em oração. Eu quero ler aqui um versículo que está em Atos 12, que diz assim: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos e sobre alguns da igreja para os maltratar. E ele matou Tiago, irmão de João, à espada. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu andando prender Pedro também. Eram os dias de pães asmos. Havendo-o detido, lançou-o na prisão, confiando aos guardas de 4 quartetos de soldados, pretendendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava encarcerado, mas a igreja fazia contínuas orações por ele a Deus. Quando
Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso por 2 correntes. Então sobreveio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. Ele tocou em Pedro do lado e despertou e disse-lhe: levanta-se, depressa. E caíram-lhe das mãos as correntes. O anjo disse-lhe: cinja-te o calçado das tuas alpacatas. Ele assim fez. Disse-lhe mais o anjo: lança às costas tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, sem saber que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava que tratava-se de uma visão. Quando passaram pela primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo. Depois que saíram, caminharam por uma rua, e logo o anjo se apartou deles. Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Poderando ele sobre isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se achavam reunidos orando. Batendo Pedro no porta do pátio, uma menina chamada Rede saiu para atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, não abriu-lhe a porta, mas correu de volta para dentro, anunciar que Pedro estava do lado de fora. Disseram-lhes: estas foram de ti, mas eles reiterava que era verdade. E ele, porém, disse: é o seu anjo. Amém? Glória a Deus. A palavra vai dizer que a igreja orava continuamente pela vida de Pedro. Nós vamos ver ali que houve uma perseguição de Herodes contra a igreja. Ele pegou ali Tiago e matou Tiago à espada. Pedro, por ver essa situação, ele ficou um pouco temido com isso e logo ele foi preso. A primeira coisa que Pedro fez quando chegou lá, ele deitou na prisão. E isso foi algo assim, pelo que ele viu, porque ele viu que Tiago tinha sido morto à espada. Então ele temeu que ele logo também seria morto. Jesus disse: aquele que não morrer como eu não é digno, né, de chegar a entrar no reino dos céus, né? Então ele falou, ele pensou, penso eu que Pedro pensou: agora Tiago acabou de ter um encontro com o Senhor Jesus, creio que logo eu sou o próximo. Então ele se acomodou ali com a situação, logo deitou naquela prisão. E não era isso que o Senhor tinha, porque a igreja estava orando pela vida de Pedro. Olha o poder da igreja, meus irmãos. A igreja fazia certo, mas será que Pedro também não podia saber que Deus tinha o livramento, tinha o livrado de outras cadeias e não tiraria ele também dessa? Se você for buscar ali a fundo, você vai ver que aquela não era a primeira vez que Pedro tinha sido preso. Pedro foi preso em Atos 4, 5, se eu não me engano, vai falar que Pedro tinha sido preso e o Senhor o libertou. Em Atos 5 também vai dizer que Pedro foi preso, Atos 5, 19, se não me engano, e o Senhor também o libertou. Só que dessa vez ele meio que temeu isso. Eu quero trazer um pensamento aqui. Se você hoje fizer uma retrospectiva desde quando começou o Covid até aqui, de tudo que você viveu com Deus, será que você pode confirmar quantas vitórias você conquistou, tanto no corpo em conjunto com a noiva, como também na sua vida secular? Quantas orações suas foram respondidas pelo Senhor? Você se aproximou mais do Senhor com suas orações ou não? Deixa eu dizer uma receita aqui para os irmãos. Tem uma receita para os irmãos. Essa palavra aqui é especial. Hoje eu estava no momento de comunhão com o Senhor em um certo lugar,
e apareceu uma moça lá, uma senhora, né? E eu tinha já feito tudo aqui, o esboço, e essa senhora começou a falar sobre oração, talvez pelo lugar, e ela citou 2 versículos, 2 textos, 2 personagens que eu tinha colocado aqui. Ela falou sobre Jeremias e sobre Daniel, eu entendi que é a resposta do Senhor. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e te responderei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer conhecer coisas extraordinárias do Senhor? Vai clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor, você vai descobrir coisas assim espetacular, coisas, olha o que ele fala: anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Em outras interpretações falam umas outras coisas, umas outras palavras. Nós não sabemos de nada, nós somos muito pequenos perto do Senhor, mas o Senhor, Ele é soberano e Ele revela essas coisas quando nós buscamos Ele de fato de todo o nosso coração. Hoje nós vemos que tem pessoas aqui que querem buscar o Senhor de todo o coração. Você escolheu o melhor lugar para estar, que é na presença do Senhor. Ele fala: clama a mim, responder-te-ei e anunciarei coisas grandes, firmes que não sabes. Então, eu creio que nesta noite, se você abrir o teu coração, Deus vai te revelar coisas grandes que você ainda não sabe. Jeremias 29, 12 e 13. Jeremias 29, versículo 12 e 13. Diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Vós me buscarei e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Nós temos que ser sinceros com o Senhor. Eu posso transpassar para os irmãos algo que eu não sou. Eu consigo enganar se eu quisesse. Isso não, eu não consigo não, porque isso não provém de Deus. Mas um exemplo, meus amados, só você pegar ali acerca de Esaú e Davi, né? Esaú, ele se perdeu totalmente da presença do Senhor, né? E ele conseguia enganar alguns homens seguiam Esaú porque ele conseguia fazer isso. E Davi, já um homem que não aparecia bem diante dos homens, e aí Samuel vai lá ungir ele, e aí Samuel meio que coloca uma dúvida sobre Davi, e o Senhor olha para Davi e fala assim para Samuel: ei Samuel, tu olha para fora, eu olho para dentro. Então, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, orar ao Senhor é no íntimo, é algo assim secreto com Ele. Jesus, Ele ensina: fecha a porta do teu quarto e ora ao Pai que te vê em secreto, e Ele te responderá, Ele te recompensará. E Ele dava uma oração base ali, mais ou menos, não que o Pai Nosso você tem que ficar repetindo, que não é isso que nós fazemos. Nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele direciona a nossa oração até a sala do Pai. Então, se você se envolver com o Espírito Santo, o que você mais precisa, meu querido, você vai chegar no êxito que você tem. Mas existe também algumas maneiras que eu não vou ir muito a fundo, mas quem está participando da integração, a primeira lição fala autoridade espiritual. Então, toda vez que nós desobedecemos uma autoridade espiritual, é cortado o fluido, e às vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos diante do Senhor. Também tem algo que nos leva a buscar êxito em algumas orações, que não vai ser você orando sozinho. Mateus 18:19 diz assim, olha só: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, será acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito. Então, às vezes é necessário que nós estejamos reunidos como um corpo, né? E concordando com a oração um com o outro, com um propósito, né? Eu tenho um propósito. Nós estamos com um propósito, né, pastor?
Estamos orando nas sextas-feiras. Estamos buscando o Senhor nas sextas-feiras. Estamos orando com um propósito. E não é qualquer oração, meus irmãos. É uma oração com um propósito. E nós temos ligado isso. Nós temos indo buscar pela nossa nação. Está acontecendo algo muito precioso na nossa nação, no mundo espiritual. Se você for entender isso, você vai ver que é algo especial. Então, você como corpo de Cristo, se você tem tempo livre, organização na tua agenda, como a pastora fala que todo mundo tem 24 horas, então todo mundo tem que organizar o seu tempo para poder estar na presença do Senhor, porque é muito importante que Ele está conosco. Nós estamos nos reunindo, orando pela nossa nação, orando pela nossa igreja. Então tem alguns pedidos ali específicos e isso é ligado em concordância, como está escrito em Mateus. Segundo tópico, colocando-se de pé, eu estarei apto para receber os comandos do Senhor. Em Atos 12, 7 e 8. Eu passei aqui um pouquinho, mas glória a Deus. Está dando para entender, meus irmãos? Atos 12, versículo 7. Então sobreveio o anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. Ele tocou Pedro no lado e despertou e disse-lhe: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as correntes. O anjo disse-lhe: cinza-te e calça-te tuas alpargatas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais o anjo: lança as costas tua capa e segue-me. Esse versículo fala a respeito da libertação de Pedro. Fala a respeito de como Pedro se encontrava. Quando ele fala se levanta-te e coloca a sandália e a capa, eu entendi que Pedro ele se despiu da autoridade profética que o Senhor deu para ele, que é a capa, e ele se despiu da sandália do evangelho da paz, que é o que o Senhor fala que nós devemos fazer. Em Efésios fala que nós devemos colocar a sandália do evangelho da paz e ir e fazer discípulos. E Pedro, ele por um momento, ele se encontrou ali sem a autoridade e sem o ID do Senhor, e nós sempre temos que estar revestido com a autoridade e com o ID do Senhor, porque isso é muito importante no reino. Sandália diz avançar, a autoridade quer dizer o poder de Deus sobre a nossa vida. Nós avançando, nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida. Agora Pedro, quando ele recebe ali a libertação daquelas prisões, das correntes que caem sobre as suas mãos, quando ele coloca a sandália, a capa, ele volta de novo para o seu ministério, da onde o Senhor o chamou. E quando eu vejo isso, levanta-te, eu lembrei da palavra em Ezequiel. É tempo de nos colocar de pé e ouvirmos o que Deus tem a falar por meio do seu Espírito Santo à igreja. Ezequiel 2, deixa eu ver aqui, eu acho que eu marquei não. Ezequiel 2, versículo 1 e 2. Está chegando aqui, calma aí. Vai dando glória a Deus aí, meus irmãos. Vai dando glória. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então encontrou em mim o Espírito quando falava comigo. Então entrou em mim um Espírito quando falava comigo e me pôs de pé e ouvir o que me falava. Então é tempo de nós nos colocarmos de pé na presença do Senhor, porque nós estamos vivendo um tempo especial, meus amados. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu compartilho algumas coisas no grupo familiar, eu e minha esposa. Minha esposa não está aqui porque ela está com conjuntivite, mas eu creio que logo isso vai passar.
E nós temos falado acerca de alguns valores que o pastor Saulo tem. Nós vemos que quando chega esses tempos de política, as pessoas emprestam o altar para que as pessoas façam um discurso político, e aqui não tem isso, eu louvo a Deus por isso. Nós vimos o nosso prefeito vir aqui, e nós não vimos em nenhum momento ele pegar isso aqui para falar o que ele tinha para fazer, porque não se trata disso, política e igreja não se mistura. Mas o pastor fez algo importante, o pastor orou pela vida dele, o pastor chamou a igreja para orar pela vida do Fabrício, e glória a Deus, o Fabrício ele tomou uma posição lá, e glória a Deus por isso. Não quero falar de política, eu só estou dizendo que isso é um valor que nós temos aqui. Nós não negociamos os princípios, não permitimos que no altar de Deus suba isso daí. E o pastor também não força ninguém a voltar no fulano e nem no ciclano. O pastor não fala, ei, você tem que voltar no X ou no B. Isso é importante. Você tem que fazer uma análise do que eles estão oferecendo. Só isso. E volte no que você achar que é melhor. Se você não tiver um conhecimento para buscar isso e voltar, faz como eu já tinha um candidato, mas eu perguntei para o pastor, e o pastor ele me direcionou em alguns outros, e assim eu fiz. Mas eu não vi o pastor em nenhum momento vindo aqui falar para você o que você tinha que voltar. Então, louvamos a Deus por isso, glória a Deus. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Vamos repetir isso? Portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Amém, igreja? É isso que está acontecendo. Hoje, quando eu cheguei ali, estava num momento de comunhão com Deus, cheguei na frente da empresa, apareceu um morador de rua lá, e eu conversando com aquele rapaz, eu vi que ele estava possesso, e ele olhou para mim assim, e de repente ele começou a falar umas coisas meio assim, engraçadas, e aí de repente ele falou assim, ei, tudo que está acontecendo aí no mundo, o leão da tribo de Judá venceu. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam isso? O leão da tribo de Judá venceu, meu querido. Ele venceu. Tudo que está acontecendo neste mundo, tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos, nós até se desespera às vezes, mas entenda isso, Jesus já venceu. Ele não vai vencer, ele já venceu. Eu ouvi isso de uma pessoa possessa. Vocês entendem isso? O inimigo reconhecendo que ele já venceu, que ele não vai vencer. Isso daqui é só uma circunstância. E quando nós se posicionamos como igreja e nós clamamos ao nosso Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos como linha de frente, de batalha, e intercedemos pela nossa nação, intercedemos pela nossa casa, pela nossa família, nós intercedemos aonde nós estamos inseridos, o Senhor ele começa a se mover no mundo espiritual em favor da tua igreja, em favor de nós. O que nós estamos vivendo, ele remete àquilo que é para atingir a igreja. Olha o que a palavra diz ali, que tudo o que estava acontecendo era para querer impedir o agir da igreja, porque a igreja ela estava avançando e triunfando diante de tudo que estava acontecendo. O Espírito Santo veio, a igreja ela começou a avançar, a igreja ela começou a seguir o que o Senhor Jesus disse por meio dos seus discípulos. E o Satanás, o nosso adversário, que ficou meio com medo da situação, ele começa a levantar homens poderosos com poder que eu digo assim, terreno, não poder espiritual. E esses homens, eles começaram a querer impedir a manifestação do poder de Deus. A palavra vai dizer que os judeus, eles estavam extremamente, os fariseus ali, os mestres, eles estavam com ciúmes, eles estavam com inveja, porque o Espírito Santo movia-se por meio dos apóstolos. E o que eles fizeram? Eles começaram de algum modo condenar os irmãos, fazer calúnia contra os irmãos, para que eles pudessem ser presos, para que a obra do Senhor parasse. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, um homem chamado Gamaliel, que ele se levanta como uma voz de ensinar
para todos aqueles que estavam tentando parar o reino, ele disse assim: olha, existiam uns homens aí atrás, que eles começaram a fazer algo, e quando eles começaram a fazer algo, eles continuaram, e eles foram fazendo e fazendo, e de repente esse líder que se levantou morreu. Sabe o que aconteceu? Acabou, todos eles se dissiparam, não apareceu mais nenhum deles. Aí depois se levantou mais um outro, e ele também começou a fazer algo, e de repente ele morreu, também acabou. Aí agora vocês estão se encontrando, dizendo que esse Jesus aí, que eles estão seguindo, é algo que não é de Deus. Aí Gamaliel, ele fala assim para eles: olha só, se de fato não é de Deus, vai acabar porque ele morreu. Mas se é de Deus, escuta, vocês vão se encontrar lutando contra o Todo-Poderoso, e contra o Todo-Poderoso quem é que pode vencer? Entenda isso, meus queridos. Eles não estão lutando lá fora contra nós, eles estão lutando contra o Todo-Poderoso, e quando ele dá uma palavra, não tem inferno, não tem Satanás, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que pode parar a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que no começo o Senhor disse por meio das palavras: haja e ouve. Satanás, ele foi criado pelo Senhor. Ele foi criado pelo Senhor. Então, ele se levantou para querer tomar o que era de Deus. E agora eles estão se levantando, querendo tomar o que é de Deus. Mas o que é de Deus, ele não toma. Ele não toma. O que ele te deu, o que ele entregou nas suas mãos é seu, e Satanás não toma. A única coisa que nós como igreja devemos fazer é nos posicionar, nós nos colocamos na brecha. A palavra vai dizer que Neemias, ele se colocou na brecha para que aquela muralha ficasse firme, e quando Neemias se coloca na brecha, começa a haver restauração. É isso que nós temos que fazer, meu irmão. É tempo de nós colocarmos na brecha, porque está acontecendo lá fora uma guerra que não é visível, é uma guerra que nós não vemos. Até estamos vendo assim relatos de que o inimigo, ele está se levantando e que está afrontando, mas entenda, quando o inimigo se levantou contra o povo de Israel naquela peleja, aquele homem que eles levantaram como chamado Golias, um homem gigante de 2 metros e não sei quanto, ou 3 metros, com armaduras fortes, pesadas, aí o Senhor pega um pequenininho chamado Davi, um homem de campo. O Senhor estava treinando ele lá atrás, cuidando de pastores, e ele enfrentou ursos, enfrentou leões, e o rei que devia estar posicionado para fazer aquilo que o Senhor entregou na mão dele, ele devia ir lá e enfrentar Golias. Mas sabe o que ele fez? Se acovardou dentro da tenda. Mas o Senhor vai dizer que Davi, ele falou assim: ei, pode deixar comigo, Deus me preparou lá, tá? Deus me preparou lá. E aí o que ele faz? Ele vai, Davi ainda tenta dar as armaduras, Saul tenta dar as armaduras dele para Davi, mas aquilo não cabe nele. Ei, o que é seu, não pega do seu vizinho, não se apoie no que os outros têm, entenda isso. Deus tem algo reservado para cada um de vocês, Deus, ele tem algo reservado para cada um de nós, meus queridos. Sabe quando nós alcançamos isso? É quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós buscamos mais a presença dEle. É lindo ver o poder de Deus sendo manifestado, é lindo ver o poder de Deus acontecendo. Gente, Davi, ele pega ali 5 pedrinhas, e ele pega aquelas pedrinhas e vai lá. Aí o gigante vem e ele fala assim: ei, tu acha que eu sou campo, você vem com pedra e pau contra mim? Aí Davi, ele olha para ele e fala: ei, tu tá vindo não é contra mim não, tu tá vindo contra o Senhor dos exércitos, e é ele que vai entregar a sua cabeça nas minhas mãos. E aí o que Deus faz? Quando Davi lança a pedra, o Senhor manda a mão dele junto e derruba aquele gigante. A mão do Senhor vai junto, pum, na testa. O gigante cai, Davi corta a cabeça e eles vencem o inimigo. Vocês entenderam? Posição, meus amados. Quando nós se posicionamos, o Senhor, ele nos levanta como Davi para guerrear uma luta que é muito maior do que nós. Deus, ele nos capacitou, ele nos chamou, ele nos entregou. Efésios fala de armadura, meus amados. Efésios fala de armadura, meus amados, é algo que nos faz fortalecidos para enfrentar coisas difíceis. Olha isso.
Eu nem falei o primeiro tópico, mas vamos continuar. Já está acabando, meus amados. Eu vou falar o terceiro para terminar. Glória a Deus. Já falei? É porque isso daqui é profético. Não, esse é o primeiro. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Atos 12, versículo 10. Vamos pôr aqui. Atos 2, olha lá. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Olha isso, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, correram uma rua, e logo o anjo se apartou deles. Olha o que aconteceu. A porta se abriu sozinha. Vocês entendem que a porta se abriu sozinha? Olha o que Deus falou comigo. Mateus 16 e 18, até o 18. Olha lá. E Simão Pedro respondeu, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus ele pergunta, estavam vindo ali de Filipos, sei lá, uma cidade ali próxima. E aí Jesus ele fala assim para os discípulos: Ei, quem eles dizem que eu sou? E aí Pedro fala isso: Tu és o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor fala para ele: Isso não é revelado por carne e sangue, isso é revelado pelo Espírito. Aí Jesus fala: Ei, tu és Pedro, e sobre a pedra eu edificarei a minha igreja. Se você buscar um pouco sobre Pedro, significado vai ser pedra, rocha. E olha que o Senhor estava falando: Ei, Pedro, sobre você eu edificarei a minha igreja. Olha o que o Senhor está falando para você. Saulo, sobre você eu edificarei a minha igreja. Você que é líder de grupo familiar, sobre você eu edificarei a minha igreja. Edificação, meus amados. Edificação é algo que não balança. Jesus diz lá a respeito da casa que é construída sobre a areia e a casa que é construída sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica as minhas palavras, eu o comparei como um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, sopraram com força contra aquela casa e ela não caiu. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não a pratica, eu comparo como um homem insensato que construiu a sua areia sobre a areia, construiu a sua casa sobre a areia. E vieram os ventos e sopraram e deram com força contra aquela casa, e grande foi a sua destruição. Vocês entendem? Edificação, rocha. Jesus ele é a rocha, ele é a pedra angular. Jesus ele é a edificação. Jesus ele fala para nós que nós somos a igreja dele. O Senhor ele nos chamou, ele nos escolheu não por cauda, mas por cabeça. Nós não estamos por baixo, nós estamos por cima. Nós só temos que tomar o nosso posicionamento diante dessa circunstância. Não que nós não tenhamos tomando, mas se nós estamos clamando, nós temos que clamar um pouquinho mais. Se nós estamos orando, nós temos que orar um pouquinho mais. O que está para acontecer é coisa extraordinária, meus queridos. Meus amados, se você buscar a fundo na palavra do Senhor, você vai ver na palavra do Senhor que Deus ele manifestava o avivamento dele em cima de coisas adversas. Deus ele fazia isso. Deus ele não se mostra e não se revela de uma forma natural que nós entenda. Nós temos que estar atento para entender o que o Senhor fala, o que o Senhor faz, como o Senhor se manifesta. Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, meus queridos. Momento de nós estarmos na brecha, como Neemias. Estamos edificando uma muralha.
para que nós possamos estar intactos diante de tudo que está acontecendo. Amém? Ainda que aconteça, ou sei lá, algo assim que para algumas pessoas é alegria, para outros é tristeza, entenda isso, nós nunca vamos estar em crise, nós sempre estaremos em Cristo. Em Cristo, tá, meus queridos? Eu posso testificar e testemunhar o que Deus tem operado através da minha vida e o que o Senhor tem feito em mim, e para que eu pudesse estar aqui nesta noite. Deus, ele tem, por eu podia, olha só, eu quero abrir um parênteses aqui, algo muito importante. Culto de curas e milagres, 24 horas orando. Acha que Deus não vai se manifestar? Deus, ele se manifesta de uma forma que nós nem compreendemos. Às vezes não é isso. Às vezes Deus está agindo no espiritual e você não está nem vendo. Mas Deus, ele agiu na minha vida. Um dia eu estava aí passando umas coisas difíceis e o nosso amado irmão Tiago trouxe uma palavra de cura e libertação interior. Meus queridos, enquanto o Tiago pregava, o Senhor ministrava meu coração acerca de coisas de 12 anos atrás. E sobre aquela raiz de amargura, o Senhor cortou. E hoje eu sou uma nova pessoa. O Senhor colocou pessoas no meu caminho, meus irmãos, pessoas assim especiais para me aconselhar, para me ajudar em momentos de dificuldade. E é por isso que eu estou aqui. Entenda o seu papel, meu querido. Você é chamado para auxiliar, você é chamado para ser suporte na vida de outras pessoas. Pode ser que uma pessoa que hoje está passando um momento difícil na vida dele, Deus use você para que ela lá na frente seja um grande pastor, um grande apóstolo, que ele seja, sabe, algo especial para outras vidas. Amém, meus queridos? Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos, depois de falar de tanta oração, vamos nos colocar de pé e vamos orar, né? Queria compartilhar algo um único testemunho sobre oração para vocês. Quando a minha filha nasceu, ela nasceu em casa e eu fiz o parto, mas algo assim muito engraçado. A Zilane tinha ido no hospital e eles não quiseram atender a Zilane. 3 vezes ela foi na mesma noite e trouxeram a Zilane para casa, e quando a Zilane chegou em casa, eu estava desesperado, meus queridos, porque a situação que a mulher se encontra em dores de parto é de apavorar o homem. O homem fica apavorado, homem. O homem fica apavorado, não quer nem chegar perto, não chega perto, meu Deus do céu. E aquilo ali estava me trazendo uma incomodação, assim, de uma forma que Deus, ele falou assim: ei, clama e eu responder-te-ei. Não vou te anunciar coisas, eu vou fazer coisas grandes que você ainda não viu. Juan e a Carla foi usado por Deus. Vai para a casa deles. E eles foram. Juan e a Carla dormiu com nós na sala. E no quarto a Zilane deitava e se levantava. Deitava e se levantava. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu pegava no sono, meu Deus. Aí eu peguei, me coloquei de pé, coloquei as mãos sobre a barriga da Zilane e comecei a declarar: Senhor, em nome de Jesus, rompe essa bolsa, porque aí eles vão internar ela e acaba esse sofrimento. E o Juan gritava da sala: pelo amor de Deus, irmão, deixa para orar assim quando chegar no hospital. Eu gritava: Deus, faz algo aqui, Senhor, toca na bolsa. E o Juan: não, irmão, por favor, espera chegar no hospital. Meus amados, eu estava ajoelhado orando pela Zilane. Foi algo assim que eu vi que Deus, ele realmente, Deus, ele já me respondeu de uma forma assim maravilhosa, mas essa diante dos meus olhos assim foi algo especial. Eu com a mão na barriga da Zilane: estoura, Senhor, toca. Quando eu olho as pernas da Zilane, um monte de água. Meus queridos, Deus operou ali naquela hora, através de um clamor, através de uma necessidade, porque eles não queriam internar. A minha filha estava com cordão umbilical enrolado no pescoço e ela nasceu roxa. Ela ia cair de cabeça nas pedras. O Senhor me deu habilidades e eu peguei ela como se fosse um parteiro. Eu já falei, no meu próximo emprego eu vou colocar no currículo parteiro.
Glória a Deus, amém. Brincadeira, brincadeira nada, vai saber, né? Brincadeira, não vou trabalhar no hospital. Amém, glória a Deus. Meus queridos, vamos orar e eu quero deixar para você o convite, meus amados. A oração, ela é simples, você só apenas fala com Deus e quem se responsabiliza de fazer as coisas é Deus. Então, se você tem assim um tempo disponível na sua agenda, pelo amor de Deus, vem com nós clamar ao Senhor pela nossa nação, pela nossa igreja, pela nossa família, pelo que o Senhor quer fazer. Amém? Se você tiver, amanhã nós estaremos fazendo esse clamor aqui à noite na igreja e o Senhor vai se mover. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo oportuno na tua presença. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor esteve aqui e o Senhor falou com a tua igreja. Senhor, eu não sou nada, eu sou pequeno, Senhor Deus, e é o Senhor que capacita o pequeno, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque eu sei que essa palavra estará selada no coração dos meus irmãos e que se eles já compreendiam, Pai, que eles precisavam orar, eles vão redobrar isso, Pai, e o Senhor vai se mover através da vida deles nessa terra, Senhor querido, operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas, expulsando demônio, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, Senhor Deus, fazendo, Pai, infinitamente mais, Pai querido. Eu peço que o Senhor os despeça, Senhor Deus, com a sua bênção, Pai. Se tiver alguém aqui triste, se tiver alguém aqui enfermo, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, ser curado em nome de Jesus Cristo. Se tem alguém aqui com algum problema, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida a restauração do Senhor, eu profetizo sobre na sua casa a restauração, as bênçãos do Senhor, as portas do céu sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Se você está cansado, fadigado, eu declaro que o Senhor é a sua força, a sua fortaleza, Ele te dá força, Ele te restaura. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo. Se tiver algum parente passando por alguma tribulação, por alguma adversidade, eu declaro que o Senhor já chegou e o Senhor pelejará por vocês em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor os acompanhe, que a misericórdia do Senhor os alcance e que vocês possam viver em nome de Jesus Cristo o avivamento do Senhor na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu ministério, no teu chamado, o que está interrompendo as algemas. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo, essas algemas caindo por terra. Eu declaro que a seus pés há a sandália do Evangelho da Paz e você vai ir e vai fazer discípulo, porque essa foi a ordem do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus a capa da autoridade sobre as suas costas e você profetizará sobre essa nação e haverá sobre essa nação o avivamento do Senhor. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Rei dos Reis. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, como é poderoso realmente a oração, né? Nós, na liderança, nós temos 2 grupos de liderança aqui na igreja, e um dia Deus tocou meu coração, né, para nós escolhermos ali um horário de oração, de sexta-feira para sábado, e desde já faz um mês e um pouquinho, né, se eu não me engano, o Saulo acorda às 4, vai orar até às 5, das 5 às 6 eu oro. E eu já falei uma vez aqui no culto, né, que quando é para mim acordar com um despertador, né, eu até vou orar, mas chego lá, nem sei o que eu estou orando, né, mas quando a gente tem um propósito, que é Deus que coloca no nosso coração, desde quando nós começamos, eu acordo às 5 horas, eu acordo às vezes antes das 4 horas, antes do Saulo ir orar, e eu passo 1 hora ali na sala orando, e assim, passa quando eu vejo o horário passou e eu ainda estou ali conversando com o Senhor e tem sido um tempo extraordinário. Irmãos, às vezes a gente não vê aquilo que o Senhor está fazendo. Ontem eu ainda falei lá em Tijucas, sobre a integração, nem sempre Deus vai nos dar as respostas, mas Ele sempre vai nos mostrar o caminho. Amém? Então, tem esse tempo de oração, busque ao Senhor e o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia.